Tem um poderoso Deus aqui nessa noite, irmãos, para saciar a nossa sede. Agora eu descobri que minha mão está cheia de água aqui. Tocou aí, Diego, não? No André Felipe aí? Recebeu a água da vida? É assim que Deus faz, amém? Pode acender a luz ali, por favor. Quero chamar rapidamente as nossas crianças aqui, para a gente orar pela vida das nossas crianças. E Deus está respondendo a nossa oração, irmãos. Nosso time de professoras aí, que tem cuidado das crianças, está aumentando, crescendo, ganhando novos componentes, para que a gente continue esse trabalho tão maravilhoso. Aí a Natane, a Andressa também, a Lídia e a nossa irmã Evelyn. Levanta a mão assim, irmã Evelyn. Olha lá, ó. Ela está lá pegando firme também com as nossas crianças, nos ajudando nessa obra. Amém, irmãos? Deus é fiel. Então, estenda suas mãos para cá, vamos orar pelas nossas crianças. Senhor, nós te louvamos aqui nesse lugar. Muito obrigado, porque o Senhor é poderoso sobre as nossas vidas. Entregamos, Senhor, mais uma vez, as nossas crianças ao Senhor e aos cuidados das nossas tias. Que o Senhor use as nossas tias poderosamente, Senhor, para abençoar a vida dessas crianças, para ensinar as nossas crianças no caminho do Senhor. Que elas sejam impactadas e ministradas pelo Senhor através da vida das nossas professoras. Em nome de Jesus, amém. Está liberado as nossas crianças. Irmãos, quando Jesus chega na nossa casa, o que fazer, hein? Quando Ele entra na nossa casa, quando Ele vem à nossa casa, qual é a resposta, qual é a reação que a gente vai oferecer para Ele? É sobre isso que nós iremos tratar aqui nessa noite. Quando Jesus entra na minha casa, o que devo fazer? Então, abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 10, a partir do verso 38. É um texto muito conhecido que conta a experiência de duas irmãs que receberam Jesus em sua casa. E a partir disso, elas reagiram a essa recepção de Jesus em sua casa. Então, Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38. Diz assim a palavra de Deus, Lucas 10, 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Senhor, nós lemos a sua palavra e pedimos ao teu Espírito Santo a iluminação para comunicar a tua palavra aqui nessa noite. Nós queremos vivenciar, Senhor, esses dois valores fundamentais do seu reino na nossa vida. Queremos viver a devoção e o serviço no seu reino. Por isso, venha nos esclarecer através da ministração da sua palavra aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Gente, quando a gente trata desse texto, a primeira coisa a fazer é desmistificar a abordagem desse texto. Porque muitas pessoas não conseguem compreender o real significado do assunto que está sendo tratado nesse texto. E por causa disso, fazem uma dicotomia, uma divisão entre o sagrado e o secular. Aplica esse texto dentro dessa divisão. Olha, Maria escolheu a parte sagrada, a parte espiritual, é uma mulher espiritual, é uma mulher que busca as coisas espirituais. E Marta é uma mulher que busca somente as coisas seculares, só se preocupa com as coisas seculares, por isso
ela foi exortada por Cristo, então a aplicação seria assim: olha, você não pode se entregar totalmente ao secular e esquecer da sua vida espiritual. Em primeiro lugar, o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E através dessa abordagem um pouco equivocada desse texto, o que acontece? Muitas pessoas fazem aquele momento de oposição, de tensão entre o sagrado e o secular. Eu estou no sagrado quando eu estou na igreja, eu estou no sagrado quando eu estou servindo no ministério, eu estou no sagrado quando eu venho ao culto, eu estou no sagrado quando eu estou buscando a Deus. E quando eu estou na minha vida secular, eu não estou no sagrado, eu não estou ali em Deus, eu estou ali apenas desenvolvendo a minha vida secular. Olha, essa abordagem dificulta muito a compreensão das pessoas acerca desse texto. Porque esse texto, irmãos, ele não está falando de uma divisão entre sagrado e secular. Esses textos, ou melhor dizendo, esse texto está falando sobre o reino de Deus do começo ao fim. Porque, veja bem, o que Marta está fazendo para ela ou está fazendo para Cristo? Para Cristo. Marta aqui, ela não está fazendo nada para ela. Se fosse o caso de cozinhar, se fosse o caso aqui de fazer um banquete, se fosse o caso aqui nesse sentido, tudo que ela está fazendo só tem um alvo. Quem? Jesus. E Maria está fazendo o que também? Maria está se entregando aos pés de Jesus. Aqui, essas duas irmãs estão servindo ao reino de Deus. Essas duas irmãs estão reagindo o reino de Deus na sua vida através da chegada do rei em sua casa. Agora a gente precisa entender, irmãos, esses dois valores fundamentais que devem ser incorporados, aplicados no cotidiano da nossa vida. E quais são os valores que esse texto revela para nós? Existem dois valores fundamentais que precisam ser cotidianamente, diariamente, aplicados na nossa vida. Sem esses dois valores, não existe reino de Deus com eficiência, não existe espiritualidade sadia. Sem esses dois valores, não há real crescimento na vida do reino de Deus. E quais são os dois valores que estão em questão aqui, dentro dessa curta passagem de poucos versículos? O valor da devoção e o valor do serviço. Como que isso funciona no cotidiano da nossa caminhada no reino de Deus? Antes de focar propriamente o conteúdo desse texto, a gente precisa contextualizar toda essa passagem, porque isso traz para nós um grande significado. A partir do capítulo 9, verso 51, o que acontece? Jesus começa uma grande caminhada. É isso mesmo, a partir do capítulo 9, verso 51, Jesus começa uma grande caminhada que vai desembocar onde? Na casa de Marta, na casa de Maria, na casa da família de Lázaro. E por que é importante a gente contextualizar essa caminhada com essa chegada? Porque na hora que Jesus começa a sua caminhada, irmãos, como que ele vai começar essa caminhada? Olha o que diz o versículo 51. Aproximando-se um tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Preciso de um copo d'água aqui, por favor, quem puder trazer aqui rapidinho. Veja, ele começa uma caminhada, irmãos, e como que ele começa essa caminhada? Ele começa essa caminhada focado e conscientizado. Como que Jesus começa essa caminhada? Focado, ele tinha um foco, e ele também tinha uma consciência. Qual era o seu foco? Ele começa no capítulo 9, verso 51, uma caminhada para onde? Para Jerusalém. A partir do verso 51, Jesus está mostrando o foco da sua caminhada. Eu vou para Jerusalém. E vou para Jerusalém com qual consciência? Com a consciência de que chegou o grande momento da sua ascensão, ou seja, da sua exaltação final, quando ele vai sair do tempo e do espaço e retornar para a eternidade e se assentar novamente no seu trono de glória para reinar pelos séculos
dos séculos. É esse foco que ele tem, é essa consciência que ele tem. E aí ele começa a sua caminhada. Aqui, gente, nós temos algo impressionante para a nossa vida. Se nós começamos alguma coisa, tudo aquilo que a gente começa no reino de Deus, a gente tem que começar com foco e com consciência. Nós estamos numa caminhada, e essa caminhada exige foco e consciência. Ele vai marchar, ele vai caminhar, ele vai viver essa trajetória, mas ele sabe para onde vai, e ele sabe o que vai acontecer com a sua vida. Eu lembro quando a gente começou aqui há 8 meses atrás, 8 de janeiro, nós começamos uma caminhada aqui neste lugar, e nós começamos essa caminhada focado e conscientizado acerca daquilo que irá acontecer e aquilo para o qual o Senhor nos chamou neste lugar. Nós temos um foco e nós temos uma consciência, e iremos chegar nesse foco porque temos a consciência de que o Senhor está na nossa frente e nos levará à consumação desse foco. Porque, irmãos, quando a gente começa uma coisa sem foco, quando a gente começa a nossa caminhada sem foco, a gente fica rodando assim, ó, e não sai do lugar. Tudo que a gente faz sem consciência, sem foco, nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. E é preciso, irmãos, começar, é preciso caminhar com foco e conscientização para a gente aprender a lidar com aquilo que vai acontecer na caminhada. É muito bonito quando a gente vê esse foco de Jesus: eu vou para Jerusalém, eu serei elevado, eu serei ascendido aos céus. E a gente sabe que a sua ascensão passa pela morte, passa pela ressurreição, até chegar à sua ascensão. Então, quando ele marcha, ele sabe: eu vou chegar em Jerusalém, eu vou viver essa ascensão, mas eu vou viver a morte, eu vou viver a ressurreição, e mais ainda, nessa caminhada, ele está preparado para lidar com tudo aquilo que virá. E qual é a primeira coisa que acontece nessa caminhada? Quando ele mete o pé na estrada e começa essa caminhada, Diego, sabe o que é a primeira coisa que acontece? Rejeição. Ele teve que ouvir assim: nós não te queremos aqui. Porque quando ele começa, Luiz Felipe, essa caminhada, o que acontece? Ele passa num povoado de Samaria, e quando ele passa no povoado de Samaria, eles fecharam as suas portas e disseram para Jesus: aqui não, aqui você não vai entrar. Mas por que não abriram as portas para Jesus? Por que não receberam Jesus nesse povoado? Porque ele estava focado em chegar a Jerusalém. E eles perceberam, os samaritanos aqui dessa aldeia, perceberam que Jesus estava focado em chegar em Jerusalém. E por causa do foco de Jesus, o que eles disseram? Não te queremos aqui. E aí o que vai acontecer com Jesus, irmãos? Ele vai lidar com rejeição. Lá na casa de Marta e Maria, ele vai lidar com aceitação, portas abertas. Vem cá, Jesus, pode entrar, a casa é sua. Mas lá em Samaria, ele vai lidar com a rejeição. Mas quem tem foco e quem tem consciência para onde vai, o que está fazendo, nada pode abalar a sua trajetória e a sua jornada. Ele sofreu rejeição. E olha, irmãos, os seus discípulos ficaram até chateados, revoltados, tomaram as dores do mestre e pediram assim: Senhor, tu queres que nós oremos para que desça fogo e consuma esses samaritanos? Não, vocês não sabem de que espírito sois. Vamos continuar a nossa caminhada, porque o nosso foco é chegar em Jerusalém e viver a minha ascensão. Irmãos, quem tem foco e quem tem consciência da sua caminhada, nada pode tirar a sua trajetória, nada pode desviar a sua trajetória. Estamos no foco, estamos na caminhada e iremos chegar lá, porque o Senhor é que garante a nossa jornada. Quem quer caminhar aí? Vai doer, a gente vai sofrer rejeição, mas não importa, porque nós estamos focados.
Então, continuando a sua caminhada, irmãos, o que ele revela? O preço do discipulado. Qual é o preço do discipulado? A primazia para o reino de Deus. Avançando, ele envia os 70 em duplas, de 35 duplas, preparando as cidades por onde ele ia passar. E, de repente, ele conta a parábola do bom samaritano para um mestre da lei que lhe questionou qual era o seu próximo. A partir desse contexto, a gente chega aqui no verso 38, que lemos, aonde diz assim, veja o verso 38, caminhando Jesus com seus discípulos, chegaram aonde? Chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Veja, irmãos, ele começa essa caminhada lá em Lucas capítulo 9, verso 51. Ele vai caminhando, ele vai avançando, ele vai marchando, e na medida em que ele vai fazendo isso, ele vai lidando com os temas do reino de Deus, ele vai lidando com as situações do reino de Deus. É rejeição, é o preço do discipulado, é o envio dos seus 70, é a parábola do bom samaritano, e de repente, ele chega no povoado de Betânia. E quando ele chega no povoado de Betânia, irmãos, qual é a reação? É totalmente diferente. Enquanto lá, naquela aldeia de Samaria, as portas foram fechadas e ele foi rejeitado porque o seu foco era Jerusalém, já em Betânia a coisa mudou. Ele não precisou, presta bem atenção, ele não precisou abrir mão do seu foco, ele não precisou abandonar a sua consciência, ele permaneceu focado e conscientizado naquilo que deveria fazer e avançou na sua jornada. Irmãos, não mude o seu foco, não abandone a sua consciência, permaneça no seu foco. Me rejeitaram, me abandonaram, me criticaram, me jogaram na cova dos leões, me jogaram no deserto, me jogaram no mar, não importa, permaneça firme no seu foco, porque o Senhor nos chamou para chegar em Jerusalém, como Ele também chegou em Jerusalém. Agora, quem caminha sempre alcança, né? É caminhando que a gente chega lá, diz o ditado. Foi caminhando que ele chegou em mais uma aldeia, na aldeia de Betânia. Continue caminhando, porque na medida que a gente vai caminhando, a gente vai passando tudo aquilo que o Senhor projetou para a gente passar até chegar na nossa Jerusalém celestial. É necessário caminhar, não podemos retroceder, não podemos olhar para trás, não podemos parar. A ordem do mestre é caminhar constantemente no seu reino. Agora, tem um jeito de caminhar, porque se você olhar o texto que nós lemos aqui, Jesus caminhou aonde, irmãos? Na companhia de quem? Jesus e os seus discípulos chegaram a um certo povoado. Jesus caminhou na companhia de quem? Na companhia dos seus discípulos. Lembra como é que ele começou essa caminhada? Ele começou essa caminhada focado em Jerusalém. Ele começou essa caminhada conscientizado da sua ascensão, mas começou essa caminhada acompanhado dos seus discípulos. Irmãos, reino de Deus não existe caminhar sozinho. Reino de Deus não existe caminhar solitário. No reino de Deus nós caminhamos em conjunto. No reino de Deus, nós caminhamos na nossa coletividade de discípulos de Cristo. Se Jesus está caminhando com os seus discípulos, logo os seus discípulos estão caminhando com quem? Na companhia do seu mestre. Fala aí para o seu irmão, vamos caminhar junto? Agora, quem é você, irmãos, dessa caminhada? Você pode ser um Pedro, você pode ser um João, você pode ser um André. Tem um André aí, ó. Você pode ser um Mateus, você pode ser até um Tomé, só não pode ser o Judas Iscariote, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus que nós não temos aqui, em nome de Jesus. Mas nessa caminhada, irmãos, nós teremos Mateus, nós teremos Tomé, nós teremos o outro Judas, que não é o Tadeu, nós teremos vários discípulos que precisarão caminhar juntos. E você sabe que caminhar junto gera o quê? Às vezes gera alguns percalços nessa caminhada, mas nunca
podemos abandonar a caminhada, sempre continuaremos na nossa caminhada. Eu olho e vejo Jesus à frente, marchando triunfantemente nessa caminhada, mas eu caminho com meu colega Tomé, com meu colega Pedro, com meu colega André, com meu colega Mateus. Temos que caminhar, irmãos, na companhia um dos outros. Às vezes o Tomé fala: pastor, isso daí, eu acho que não vai dar certo. Às vezes você tem um Pedro e fala assim: deixa comigo, que eu vou pular na água e vou sair andando por meio das águas. Vai ter isso, irmãos. Mas o importante é o quê? Caminhar na companhia do Mestre. E quando a gente caminha na companhia do Mestre, nós chegamos aonde seremos recebidos. Porque o que é que acontece aqui nesse texto? Eles caminharam, chegaram no povoado de Betânia e lá as portas se abriram. E o que aconteceu ali? Diz o texto: e uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. É preciso a gente analisar um pouco do contexto da família de Lázaro no Evangelho, porque o contexto da família de Lázaro no Evangelho representa exatamente o propósito por meio do qual Jesus veio ao mundo. Qual é o contexto da família de Lázaro no Evangelho? Essa família de Lázaro, a gente já sabe aqui, de outras oportunidades, é uma família amicíssima de Jesus. É uma família que tem uma grande, amizade com Jesus. Se você ler, por exemplo, João capítulo 11, verso 11, está dizendo lá que Lázaro era amigo de Jesus. O teu amigo, a quem tu amas, está enfermo. É um texto onde João faz questão de mostrar que essa família aqui não estava no grupo dos 12, não fazia parte dos 12, não eram apóstolos, mas eram o quê? Amigos de Jesus. Jesus então está chegando na casa de uma família amiga, onde as portas se abrem para receber o rei, e o Senhor e o amigo. Por que é importante olhar esse contexto dessa família? Porque, como eu já disse aqui, a amizade que essa família tem com Jesus cumpre o propósito pelo qual Jesus veio ao mundo. Para que Jesus veio ao mundo, irmãos? Para restaurar a nossa amizade com Deus, que foi quebrada. Essa família de Lázaro, que é uma família de porta aberta, é uma família que se abre para Jesus, é uma família que vive a amizade com Jesus, e vivendo a amizade com Jesus, ela cumpre em si o propósito pelo qual o Senhor veio ao mundo: restaurar essa amizade com Deus. Ter amizade com Jesus significa restaurar a amizade com Deus. Essa amizade, melhor dizendo, ela foi quebrada, mas através de Jesus Cristo, vindo ao mundo, se fazendo homem naquela cruz, Ele restaurou a nossa amizade com Deus. Nós estávamos na postura de inimigos da cruz, inimigos de Deus, na inimizade contra Deus. Jesus entrou na casa do nosso coração, Jesus entrou na casa da nossa vida para restaurar de novo a nossa amizade com Deus. Nós nascemos para isso. O Senhor fez cada um de nós, o Senhor fez o ser humano para viver em amizade e companheirismo com Deus. Portanto, essa família, dentro do Evangelho, desenrolando essa amizade com Jesus, ela já está vivendo o grande propósito de Jesus na sua vida, que é o quê? Restaurar a sua amizade com Deus. E a gente, quando fala nesse contexto de amizade com Deus, a gente fala num contexto, aí sim, secular. A gente fala num contexto de uma sociedade que vive em inimizade aberta contra Deus. Irmãos, o que significa inimizade contra Deus? Inimizade contra Deus não é chegar assim: eu sou inimigo de Deus. Tá, tem uns loucos que às vezes pode até falar isso. Mas inimizade com Deus não é declarar assim: olha, a partir de agora, Deus é meu inimigo. Não. Inimizade com Deus se refere a uma conduta oposta ao Evangelho
de Cristo. Todas as vezes que os valores do reino de Deus vão pelo ralo, todas as vezes que os valores do reino de Deus são abandonados, aí se impõe uma conduta de inimizade contra Deus. E é por isso que Jesus veio, para nos trazer de volta para o reino de Deus e restabelecer, reconectar a nossa vida de amizade com Deus. Não é mais Abraão que é somente amigo de Deus, não é mais somente Lázaro que é amigo de Jesus. Por meio da obra da cruz, nós fomos restaurados num relacionamento de amizade com Deus, e a amizade com Deus abre a porta da nossa vida para receber o nosso mestre. Os samaritanos ali não tinham amizade com Deus, os samaritanos não tinham amizade com Jesus. Por isso, porta fechada. Por isso, nós não te queremos aqui. Mas essa família que era amiga de Jesus, abriu as suas portas para receber o mestre. Agora veja, quando as portas são abertas para receber o mestre, qual é o privilégio que ele já concede àquele que abriu a porta da sua vida para ele? Irmãos, algumas coisas no Evangelho parece ser muito óbvio, mas tem uma grandeza que a gente não consegue mensurar. Ora, quando a porta se abriu, o que Jesus concede à sua família, a essa família? Ele concede a sua presença naquele lar. Então, o simples fato das portas se abrirem e Jesus entrar ali, para muitas pessoas era só um carpinteiro entrando em um lar. Para muitas pessoas, era só um nazareno entrando no lar. Mas quem tem amizade com Deus, sabe que aquela porta aberta não era apenas a entrada de um carpinteiro. Aquela porta aberta para Jesus significava experimentar, vivenciar o privilégio de possuir em sua casa, em sua vida, a grande e majestosa presença de Deus em sua vida. Nós queremos essa presença na casa do nosso coração. Nós queremos essa presença no nosso lar, porque é essa presença que muda todas as coisas. Irmão, sem a presença de Jesus, nada nós somos. Já diz um louvor antigo, só a tua presença. Só a tua presença que me faz ser alguma coisa no reino de Deus. Essa presença de Deus muda a nossa história. Essa presença de Deus derruba o reino das trevas. Essa presença de Deus restaura a nossa vida. A presença de Jesus ali naquele lar é a presença da água viva, é a presença do Filho de Deus, é a presença da glória de Deus encarnada no lar de Marta, Maria e Lázaro. Quem quer essa presença aí na sua vida, irmãos? É preciso abrir a porta para ele entrar. Ele chegou e as portas se abriram, e ele entrou naquele lá. Bom, quando Jesus chega na minha casa, como que eu vou reagir a essa chegada? Porque ao chegar naquela casa, houve uma reação. E aí que entra os dois valores iniciais que nós relatamos aqui no início dessa pregação. Quando Jesus entrou, como que nós iremos receber Ele? Como Jesus entrou? Quando Jesus entrou, como reagir a essa entrada de Jesus na nossa vida? Ele entrou na nossa vida para nos despertar. Presta bem atenção. Ele entrou nas nossas vidas para nos despertar a existência desses dois valores do reino de Deus. Ele entrou para nos levar ao valor da devoção, comunhão, intimidade e ao valor do serviço. E isso precisa ser bem ordenado para que a gente viva com excelência esses dois valores na nossa vida. Veja o que está acontecendo com Marta. Ela abre as portas e recebe Jesus. Ao receber Jesus, o que ela percebe? Eu estou recebendo o nosso amigo, eu estou recebendo o nosso mestre, eu estou recebendo o nosso Senhor, e eu preciso dar para ele um banquete digno do meu Senhor. Eu preciso oferecer a ele um serviço de banquete extraordinário. Então ela faz o quê? Ela faz aquilo que
todo mundo na sua época fazia, para receber um anfitrião. Não era, ou melhor dizendo, um convidado, anfitrião é ela, né? Para receber um convidado. Para receber um convidado em sua casa, a pessoa buscava receber com qualidade. E o que ela está fazendo aqui? Ela sabe que está recebendo o mestre, e ela precisa servir o mestre com qualidade. Então, ela corre para oferecer ao seu mestre aquilo que todo mundo ofereceria, um grande banquete para o seu Senhor. Veja em outras oportunidades, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, o que Zaqueu ofereceu para Jesus? Um grande banquete. Simão, apelidado leproso, chamou Jesus para jantar em sua casa. O que ele ofereceu, Jesus? Um grande banquete. Aqui não se trata, irmãos, de serviço para outra pessoa. Aqui não se trata de um serviço para si mesmo. Aqui se trata para um serviço para o rei que entrou em minha casa. Ele entrou, ele é o nosso amigo e eu vou servi-lo com qualidade e com excelência e vou dar a ele o melhor banquete no mundo. Ela está certa ou está errada, irmãos? Quem quer oferecer banquete para Jesus aí? Jesus entrou na nossa casa, irmãos, e Ele é digno de receber o melhor banquete. Mas a gente precisa entender a ordem dos fatores. Jesus sim quer receber um banquete de qualidade. Claro que Ele quer receber um banquete de qualidade. Tanto é que no outro banquete, já no final da sua vida, no capítulo 12 de João, estava Marta, Maria e Lázaro num grande banquete. Numa última semana, penúltima semana de vida de Jesus. Uma semana antes de estar em Jerusalém, ele passa numa aldeia de Betânia de novo, para fazer o quê? Para receber um banquete. E Maria estava fazendo o quê? Os pés de Jesus. Marta estava fazendo o quê? Servindo ao Senhor. Naquela oportunidade, Jesus não falou nada com ela. Mas por que nessa oportunidade, desse banquete, Jesus lhe exorta para despertar nela um valor que ainda ela não entendia? Quando as portas se abrem, ele entra, ela corre para o serviço. E Maria corre para onde? Para os pés do mestre. Olha o que diz o texto aqui, verso 39. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Jesus chegou. Olha, ele está indo para onde? Ele está indo para onde? Ele começou a sua caminhada em 9:51 para ir para onde? Para Jerusalém. Ele não vai ficar ali para sempre. Ele não vai ficar ali uma semana na casa de Marta e Maria. Ele não vai passar ali umas férias. Não vai. É rápido a passagem. Maria sabe que a passagem ali é rápida. Portanto, ela vai priorizar o quê? A devoção aos pés do Senhor. Ela corre para os pés do Senhor para viver um tempo de comunhão, um tempo de devoção, um tempo de ouvir a voz do seu mestre, porque ela se assentou aos pés de Jesus, como diz o texto no verso 39, para ouvir a sua palavra, ou então, ouvindo a sua palavra. Por que aqui, irmãos, a ordem dos fatores faz toda a diferença? Por que faz toda a diferença? Marta se levantou para servir, e ela estava certa do serviço que estava prestando para Jesus. Mas antes de servir, é preciso passar aos pés da comunhão, é preciso passar aos pés da intimidade, é preciso passar aos pés do quebrantamento, é preciso passar aos pés da humilhação diante do mestre. Eu estou aqui, Senhor, diante dos seus pés, porque eu quero ouvir a palavra que sai da sua boca. Irmãos, nós precisamos investir tempo de comunhão com o nosso Cristo. Ele está com saudade de cada um de nós aos seus pés. Sim, pastor, eu vou lá aos pés de Jesus. Sim, nós vamos, sim, aos pés de Jesus. Mas Ele quer mais tempo de qualidade aos seus pés. Você precisa ouvir a voz do seu mestre. E eu aos pés, quebrantado, mergulhado nesse tempo de devoção e comunhão, que nós ouvimos a sua orientação, a sua voz poderosa, a sua voz que traz autoridade, a sua voz que traz firmeza na nossa vida. Ah, meu amigo, quando você passa aos pés de Jesus,
para ouvir a sua voz, para gastar tempo, que na verdade não é gastar tempo, é investir tempo de comunhão com Ele. Quando você se levanta para servir e operar qualquer serviço no reino de Deus, você se levanta cheio do Espírito, cheio do poder de Deus, cheio da autoridade de Cristo e cheio da palavra de Deus na sua vida e na minha vida. Por isso, ao sair aqui nessa noite, irmãos, peça a Deus, como eu também peço: Senhor, eu quero tempo nos seus pés, eu preciso ouvir a voz que sai da sua boca, eu preciso ouvir a sua palavra, eu quero a sua direção, eu quero o seu discernimento, eu quero a voz do bom pastor que dirige a minha vida. Isso é tempo de comunhão com Ele, irmãos. Quando a gente passa lá nos pés dEle e ouve a sua voz, o nosso serviço, irmãos, ganha um peso extraordinário. Nós conseguimos entender o que Ele quer, nós conseguimos entender o que é para fazer, nós conseguimos entender como fazer. Por isso, Deus, através de, o próprio Cristo aqui, está despertando Marta para um valor que ela precisava desenvolver na sua vida. Ela estava certa no valor do serviço, mas Marta ainda era uma discípula, e todo discípulo está no estágio de aprendizado, todo discípulo está no estágio de aperfeiçoamento. Ela era muito boa no serviço, ela entendia o valor do serviço, queria servir com qualidade, queria entregar a Cristo o melhor serviço da sua vida, porque Ele é o Rei, o Mestre e merece. Mas Jesus precisou só dar um estalo na vida dela, para ela entender que o valor da devoção também é necessário na sua vida. Olha, irmãos, Marta ainda não era aquela mulher que entendia isso. Por isso ela veio fazer um pedido para o mestre, para acabar com aquele momento de devoção de Maria. Mestre, o senhor não importa que eu estou aqui servindo sozinho? Quando ela olha, presta bem atenção, quando ela olha para Maria aos pés de Jesus, o que ela vê a partir do valor serviço? Poxa, servir é muito melhor do que estar ali perdendo tempo. Está ali fazendo o quê? Veja, irmãos, a mente de Marta nesse tempo, nesse momento. Ela está ali fazendo o quê? Ela poderia estar aqui me ajudando, preparando as coisas para o nosso Senhor. O que ela está fazendo ali? Marta ainda, olhando a partir do critério de serviço, não entendia ainda o valor necessário e extraordinário da devoção, da comunhão e da intimidade com o Senhor. Por isso, em forma de amor, aqui não há nenhum tipo de braveza de Jesus contra ela. Aqui há uma exortação de amor. Marta, Marta, você está ocupada com muitas coisas. Qual é a questão envolvida aqui, irmãos? Existe o serviço ocupacional, amém? Mas existe também o serviço devocional, que ela não conseguia entender. Ela achou que Maria aos pés de Jesus não era servir. Ela entendia que servir era só o serviço ocupacional, mas não, irmãos, reino de Deus tem o valor do serviço devocional. Quando a gente está aos pés de Jesus, orando, clamando, ouvindo a voz que sai da sua boca, nós estamos servindo na devoção, na comunhão, aprendendo, nos fortalecendo, para depois fazer um grande banquete para o nosso mestre. Então veja, irmãos, ela precisou aprender com o Senhor. Uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte. Aqui novamente, irmãos, nós não podemos fazer o critério de polarização, de oposição. A melhor parte significa que a outra parte não é importante. Não é isso que Jesus está mostrando para Maria, ou melhor dizendo, para Marta. O que Jesus está despertando na vida de Marta é um valor que ainda ela não tem consciência. É uma discípula que está no reino de Deus, é uma discípula que abriu as portas da sua casa para receber o Mestre, é uma discípula que quer dar o melhor banquete para o seu Jesus, mas precisava ser aperfeiçoada, amadurecida, desenvolvida, para incorporar na sua vida também o valor da devoção. Por isso, irmãos, essa história não é uma história de oposição entre devoção
e serviço. Essa história não é uma história de oposição entre sagrado e secular. Essa história vivida aqui no interior desse lar é uma história que nos ensina 2 valores essenciais da nossa vida de discípulos. Ele entrou na nossa casa, Ele nos deu condições de abrir as portas para Ele entrar na nossa casa, e quando Ele entra na nossa casa, Ele merece tanto a devoção como o serviço, e na ordem de prioridade, primeiro devoção aos seus pés, primeiro clamor, primeiro quebrantamento, e depois serviço, muito serviço para o reino de Deus. Então nessa noite, irmãos, como que nós iremos tratar Jesus dentro da nossa casa? Como que nós iremos reagir Jesus dentro da nossa casa? A porta foi aberta e Ele entrou, concedendo o privilégio da sua presença. E aqui a gente vê uma história que nos ensina 2 valores indispensáveis na nossa vida. O Senhor quer você, o Senhor me quer aos pés dEle. A gente vai servir aqui muito. Tem muita coisa para fazer nos homens, nas mulheres, nos jovens. Tem muita coisa para fazer na mídia, com as crianças. Tem muitas coisas para fazer aqui no louvor. A nossa cabeça fica a mil, pensando, André Felipe, em vários serviços para o reino de Deus. Mas também a nossa cabeça deve ficar a mil, para ficar aos pés dEle. Senhor, eu quero passar nos seus pés, porque eu quero te servir com qualidade. Vamos a um louvor e depois uma oração nessa noite. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Mais forte. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. E como Maria, que estava aos seus pés, e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés, e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Jesus, glória a Deus. Vamos orar, irmão. Se você pudesse colocar de pé nessa noite. É preciso abrir a porta para Ele nessa noite. Não sei se você ainda abriu a porta para Jesus na sua vida. E é de fato, irmãos, a porta precisa ser aberta para Ele. Mas quem nos capacita a fazer isso? Como que eu abro as portas para Jesus? Quando o Espírito Santo quebranta os nossos corações. Por isso nós queremos pedir a Ele aqui nessa noite: Senhor, quebrante o meu coração, porque eu quero a porta da minha casa aberta para te receber. Você nessa noite precisa chamar Ele: Senhor, vem, Senhor, as portas da minha casa estão abertas para ti. Eu quero viver esses 2 valores no Senhor, eu quero viver essa comunhão. Eu quero viver essa intimidade, porque nela eu recebo a melhor parte.
E essa melhor parte é a tua palavra que Maria ouviu da sua boca. Essa parte jamais será tirada, jamais será arrancada, porque a tua palavra veio na nossa vida para trazer salvação, para trazer libertação e transformação, para trazer avivamento. Essa palavra jamais será tirada da nossa vida. Essa palavra que nos dá vida eterna, essa palavra que nos leva para o céu, essa palavra que nos leva para a Nova Jerusalém, jamais será tirada da nossa vida. Senhor, quebranta os nossos corações aqui nessa noite, porque nós queremos a porta aberta para Ti, e quando o Senhor entrar, nós queremos nos lançar aos Seus pés, queremos, Senhor, viver lançado aos Seus pés. Existem muitas vozes, Senhor, no mundo, existem muitas vozes, Senhor, ao nosso redor, tentando nos levar para muitas direções, mas quando nós nos lançamos aos Seus pés, nós ouvimos a única voz que faz toda a diferença. Jesus, que a Tua voz aqui nesse lugar possa fazer o nosso coração tremer, que a Tua voz aqui nesse lugar possa quebrantar os nossos corações, a tal ponto de nós Te convidarmos: venha, Senhor, para o meu lar. E queremos Te servir, Senhor, queremos Te servir com toda a nossa força, porque o Senhor entrou na nossa vida para nos levar também a essa vida de serviço. Nós, Senhor, Te servimos na devoção, mas Te servimos também nas ocupações que Tu nos deste. E nessa ocupação, quando nós estamos Te servindo, nós também estamos servindo pessoas, Jesus. Que o nosso coração saia daqui nessa noite cheio, Senhor, cheio de motivação, cheio de alegria para Te servir na devoção, para gastar, investir tempo aos Seus pés, buscando e se derramando aos Teus pés, Senhor, para Te servir com qualidade na nossa vida. Não deixe, Senhor, o nosso coração de porta fechada. Nós não queremos a nossa casa de porta fechada. Nós não queremos, Senhor, imitar os samaritanos que Te rejeitaram. Nós queremos abrir a porta e dizer: venha, Senhor, domine a nossa casa, direcione a nossa casa, direcione a nossa vida. Ó Senhor, opere maravilhas aqui nessa noite. Se você quiser nesse momento abrir a porta do seu coração para entregar a vida a Jesus, é o momento que você tem. Se você nessa noite quiser abrir a porta do seu coração para dar um passo para Ele e falar: Jesus, assuma o controle da minha vida. Eu quero viver aos Teus pés e quero viver Te servindo no Seu reino. Em nome de Jesus, que Deus possa abençoar o seu coração e oferecer você essa oportunidade de viver com qualidade a devoção e o serviço para Cristo. Em nome de Jesus, amém, Senhor. E como Maria, que estava aos Seus pés e disseste a ela: